Você tem curiosidade em saber como funciona o dia a dia de um escritório de engenharia? Através dessa série de vídeos, eu quero mostrar para você, através de exemplos reais e na prática, todos os problemas, dificuldades e questões relacionadas desde a captação do cliente até a entrega de um projeto ou de uma obra. Eu me chamo Rafael Lino, sou engenheiro civil da Pilar Projeto e Construção, uma empresa especializada em projetos de engenharia, e também sou professor convidado da Universidade Federal do Tocantins. Neste primeiro vídeo, nós vamos conversar sobre dois projetos em particular. O primeiro deles, uma escada metálica, e a segunda, uma passarela técnica para fixação de condensadoras de ar-condicionado. Mas antes de começar a falar aqui da obra sobre as estruturas, vamos voltar para o escritório. Eu quero conversar sobre 3 assuntos em particular com vocês. De volta aqui no escritório, eu quero conversar com vocês sobre os 3 pontos que eu falei ainda lá na obra. Mas, Rafael, quais são esses 3 pontos? Bom, o primeiro deles é falar como o projeto chegou até a gente, como o projeto chegou no nosso escritório. Eu acho isso importante porque como o intuito dessa série de vídeos é realmente trazer uma visão mais prática e mais real do escritório de engenharia, eu acho que isso é primordial, conversar sobre como este projeto e os projetos futuros que a gente vai conversar aqui chegou até a gente. Então, este seria o primeiro ponto. O segundo, eu quero mostrar para vocês os arquivos base que a gente recebeu do cliente para dar sequência nos projetos de engenharia. Hoje, a gente recebeu para este projeto 2 arquivos principais que eu vou mostrar para vocês. A arquitetura e o projeto elétrico. O principal realmente para a gente, que serviu de base para o lançamento estrutural, é a arquitetura. O projeto elétrico é legal porque ele deu informações sobre as máquinas que seriam posicionadas acima da passarela técnica, então a gente teve noções de carga e sobrecarga de uso ali da passarela. E num terceiro ponto eu quero mostrar as pranchas finais que a gente enviou para a obra. A partir da apresentação das pranchas finais, no próximo vídeo a gente vai conversar lá na obra, mostrando a execução de alguns pontos importantes da estrutura. Bom, então vamos ao primeiro ponto, que é falar como o projeto chegou até nosso escritório. Para entender isso, a gente tem que entender o que é a obra. A obra nada mais é do que a construção de um edifício administrativo para uma rede hospitalar da sede de Palmas do Tocantins. A rede é nacional, mas a gente estava prestando serviço para a sede do Tocantins. Dentro dessa edificação, surgiu a necessidade de uma escada de incêndio metálica para atender as saídas de emergência do pavimento superior e também de uma passarela técnica para que fosse feita a instalação das máquinas de ar-condicionado, uma vez que havia uma grande quantidade de máquinas e não existia local na estrutura pré-moldada para que fosse feita a fixação das mesmas. Tendo isso, como realmente ele chegou até a gente? O engenheiro responsável pela execução da obra era um conhecido nosso, ainda da época da faculdade. E aí fica bem claro a importância do network desde quando você está na etapa de faculdade, porque o projeto veio através dele. Ele informou nossa empresa, sabia como a gente trabalhava, e ele informou sobre o processo de seleção para a contratação dos projetos de estrutura metálica. A gente organizou então uma proposta de valor e enviou. Acaba que a gente concorreu semelhante a um processo de licitação, mas de uma forma bem mais simplificada, uma vez que era uma audição interna da empresa contratante. Concorremos, se eu não me engano, com mais 3 ou 4 empresas, isso não foi bem divulgado para a gente. Só que acontece que de início a gente não ganhou essa licitação, o nosso valor não foi o melhor valor dentre as demais empresas. Mas após algumas semanas, eu não vou me recordar se 1 ou 2 semanas depois, porque esses projetos já estão prontos, como vocês viram lá na obra, já tem um tempinho que a gente entregou isso. Após algumas semanas, eles tiveram alguns problemas com a primeira empresa, uma vez que eles não tinham um laudo do terreno para que fosse feita a fundação, e essa primeira empresa preferiu não dar sequência no projeto de estrutura metálica sem o laudo do terreno. Ao conhecer a situação, já conhecendo o engenheiro responsável pela obra, a gente assumiu esse risco. Mas é importante frisar,
foi uma situação muito específica para que a gente seguisse no projeto sem o laudo do terreno, sem tirar um corpo de prova ali do terreno para que a gente tivesse as informações necessárias para o projeto de fundação. Quais foram essas duas situações? Dá para citar duas aqui que são as principais. A primeira, a gente tinha um conhecimento do que era aquela área antes de estar sendo implementado essa edificação administrativa. A gente sabia que aquela área era um pátio de veículos de ônibus de uma concessionária grande aqui local, acho que não sei se eu posso falar o nome dela, então era uma concessionária de ônibus responsável por viagens locais aqui. Então a gente sabia que era um pátio e que aquele terreno havia um grau de compactação nele muito grande. Mas como você tinha certeza disso? A gente viu algumas valas que já tinham sido feitas em obra e era perceptível o grau de compactação do terreno. Primeiro, a qualidade do solo era muito boa e segundo, o grau de compactação. E também a gente já pelas valas já executadas na obra, a gente tinha informações que o nível d'água não era próximo à superfície e que a gente tinha uma segurança sim no trabalho em relação a isso. E o segundo ponto era por conhecer muito bem quem era que estava acompanhando e também fiscalizando a execução. Então a gente tinha esse relacionamento próximo e no projeto de estrutura a gente fez uma série de recomendações para que, ao ser aberto as valas das sapatas, foram o tipo de estrutura que a gente especificou, caso houvesse qualquer tipo de identificação de algo diferente no solo, seja um nível d'água aflorado, seja o encontro de uma rocha maior, de um matacão, popularmente falado, qualquer tipo de problema, ou em algum local um solo mais arenoso, qualquer tipo de problema a gente tinha que ser consultados antes da execução das sapatas e aí a gente tomaria uma decisão conjunta. Então, tendo isso em vista, a gente aceitou pegar o projeto, mesmo sem ter esse laudo do solo previamente, para que no decorrer da execução a gente fosse tomando essas precauções, cuidados e fiscalização. Bom, mais ou menos assim que o projeto chegou até a gente. Quando a primeira empresa recusou, a gente entrou, acabou que renegociamos um pouco o valor, descemos um pouquinho do que a gente tinha proposto inicialmente e fechamos o projeto. A partir do projeto fechado, a gente entra no segundo ponto que eu quero conversar com vocês e agora a gente já vai para o computador. No computador, a gente recebeu dois arquivos base para que a gente trabalhasse o projeto estrutural. O primeiro, a arquitetura, que é o arquivo que está aberto. Eu apaguei apenas as legendas aqui, porque tinha informações tanto do cliente quanto do arquiteto, que eu não sei se eu poderia estar divulgando. Sou novo ainda com o YouTube, eu não sei até onde vai essa possibilidade de divulgação. Então, eu preferi apagar as informações pessoais dos mesmos. Mas o que importa para a gente é o projeto de arquitetura em si. Mais especificamente, entender onde seria posicionado essas estruturas. A primeira estrutura, vamos falar da passarela, a proposta inicial dela é que ela cumprisse toda a extensão do fundo da edificação, que são 40 metros. Ela teria 40 metros de comprimento, a estrutura. Então, a primeira proposta seria isso, a primeira ideia, digamos assim. E aí, já de cara, a gente assume que a gente teria que posicionar a estrutura metálica nos mesmos eixos dos pilares pré-moldados. Lembrando que a estrutura da edificação aqui como um todo, ela é toda pré-moldada. Então, a gente usaria os pilares como os próprios eixos da edificação. A escada, inicialmente projetada, ela vinha em um lance único. Acontece que, ao se prosseguir com a execução e pensando na escada num lance único, tinha um certo ponto aqui que foram necessárias a inclusão de algumas janelas. Então a escada em lance único se tornou inviável e a gente optou por fazer a escada em U.
fazendo 2 lances, né? Eu vou mostrar para vocês mais certinho dentro do projeto. Então, a gente tem uma edificação de 40 por 20 metros, e aí essas 2 estruturas metálicas inicialmente pensadas. Por que a necessidade da passarela? A passarela se fez necessário pela grande quantidade de máquinas condensadoras dos ar-condicionados. E são máquinas condensadoras grandes, alguns ar-condicionados de aproximadamente 40, 30 mil BTUs. Então, são condensadoras de carga significativa. A gente tinha essa perspectiva de projeto e aí surgiu a necessidade de posicionar a passarela para garantir tanto o apoio dessas máquinas quanto facilitar a manutenção das mesmas, que era uma coisa importante. A gente não quis apenas fazer uma base para as máquinas, a gente quis fazer uma passarela como um todo para que fosse facilitada a manutenção. Na verdade, foi uma exigência do cliente, né? Foi um pedido dele, por já experiência prévia em outras edificações, ele solicitou que o projeto fosse feito dessa maneira. Então, o projeto elétrico aqui para a gente, em relação a cargas e etc., pouco importa, a verdade é essa. O que a gente realmente usou dentro do projeto elétrico foi as condensadoras para estimar a carga das maiores condensadoras. A gente procurou alguns fabricantes nacionais, pegou as cargas médias para a gente ter essa sobrecarga aí de utilização, né? Para ser inserida no projeto. Então, os 2 arquivos base que a gente trabalhou, que a gente recebeu, foi a arquitetura, onde a gente teve essa informação. Lógico, já adiantando a vocês que aí, seguindo ideias já padrão de projeto, o que era imaginado. A gente já tinha, teria uma altura aqui da estrutura de aproximadamente 4 metros, da estrutura metálica, para que fosse evitado a obstrução das janelas da edificação. Então, como eu comentei para vocês, a gente queria utilizar o próprio desenho da estrutura pré-moldada para a gente encaixar a estrutura metálica nos mesmos eixos e posições, para que a estrutura metálica não atrapalhasse nenhum componente arquitetônico previamente pensado, seja porta, seja janela, etc. Então, a gente tinha essa altura de 4 metros e aí as distância entre eixos de aproximadamente 6 metros. Aqui no projeto é 6 metros, só que já vale a pena a gente comentar, quando a gente foi em loco medir essas distâncias, a gente percebeu que não era exatamente 6 metros. Tinha uma diferença de alguns centímetros, mas ali quando a gente for na prancha eu já vou mostrar para vocês. Pronto, falado sobre isso, eu acho que o importante desses 2 pontos é realmente isto. Aqui vale a pena comentar só o modelo da estrutura, né? Uma estrutura pré-moldada padrão. A empresa de execução, tanto da estrutura pré-moldada quanto a execução da estrutura metálica, não foi feita pela Pilar. Nessa obra aqui, a gente entrou apenas com os projetos de estrutura metálica da passarela e da escada. Então, a execução não foi feita pela gente. Tendo isso dito, vamos para a terceira parte, que eu quero mostrar um pouco para vocês das pranchas que foram enviadas às obras. Para o vídeo por aqui. Na edição nós vimos que o vídeo acabou ficando muito longo, então nós vamos separar ele em 2 partes. Na segunda parte eu vou voltar para mostrar para vocês alguns detalhes das pranchas finais que foram enviadas para a obra. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, é para você que a gente está fazendo esse conteúdo aqui. E caso tenha alguma sugestão ou dica, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e falando com carinho. Até alguma coisa a mais que você tenha ficado com interesse de saber a respeito desse projeto, comenta aí que a gente vai estar respondendo vocês. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.